Olá, bem-vindos para mais uma aula de História. Meu nome é Maria Luísa e hoje nós vamos estudar sobre a Igreja e a cultura medieval. Durante a Idade Média, se estende aí um período de quase 1000 anos de história. A Idade Média tem ali um período que começou em 476 d.C. até 1453. Então, do século V até o século XV é o período aí da Idade Média. E antes da gente começar, queria lembrar que quando a gente fala sobre a cultura medieval, é voltada com um olhar para a Europa Ocidental. Ou seja, não quer dizer que em outras partes do mundo não estivesse acontecendo outras coisas, mas tudo que nós vamos falar hoje é em relação à Europa. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela foi se fortalecendo como uma instituição. Além disso, o catolicismo foi ganhando vários adeptos. A Igreja Católica ela tinha uma autoridade muito grande durante esse período. Por exemplo, ela era uma autoridade religiosa e ao passar do tempo, vários fiéis foram fazendo doações por conta que eles acreditavam que através das doações eles teriam a salvação das suas almas. Então, tinha as doações para a Igreja Católica, porque dessa forma eles acreditavam que seriam salvos. E dessa forma também a Igreja Católica foi enriquecendo. E por ser essa instituição muito forte, ela também tinha um poder de uma unidade cultural, porque ela transmitia os seus valores e as pessoas foram adaptando aquilo para o seu modo de vida. Então a Igreja Católica ela tinha um poder religioso, tinha uma autoridade cultural e também um poder econômico, porque nesse período o que era valorizado, o que tinha prestígio, era terras. Ou seja, você poderia ter muito dinheiro, mas se você não tivesse terras, você não era considerado uma pessoa rica. Quem era considerado rico era quem tinha terras. Então, por isso que quando eu falo quando a Igreja Católica se fortaleceu como uma instituição, é nesses aspectos. E a igreja ela era formada pelo clero. O clero era um conjunto de sacerdotes, de monge. E o clero ele era dividido em duas grandes divisões, que é o clero regular e o clero secular. O clero regular ele era formado por sacerdotes e monges que viviam dentro dos mosteiros. Ou seja, eles não tinham contato com as pessoas fora daquele lugar, somente com eles mesmos, eles se relacionavam com eles mesmos. E tinha também o clero secular. O clero secular já era aqueles monges, aqueles sacerdotes que tinham contato com a população em geral, que tinham contato com a população secular. Por isso é esse nome. E apesar da Igreja Católica ela ser essa grande autoridade religiosa, nem sempre todas as pessoas seguiam rigidamente aquilo que era imposto, nem sempre elas seguiam rigidamente os valores cristãos. Ou elas tinham interpretações diferentes e não queriam seguir aquilo. E também tinha grupos que tinham outras crenças, tinham outros costumes, como a adoração de animais, como práticas de adivinhação. Só que se essas pessoas elas não seguissem, nessa época, o que a Igreja Católica colocava, poderia ser acusado de heresia. E os grupos que se desviavam dos ensinamentos da Igreja Católica eram condenados por heresia e condenado pela Igreja Católica. Mas o que é heresia? Heresia era tudo aquilo que se desviava ali do que a Igreja Católica pregava. Então, qualquer ato ali que fosse contra as doutrinas oficiais da Igreja Católica era considerado heresia. E durante esse período, as pessoas consideradas hereges, elas eram julgadas pelos tribunais da Inquisição, que foi instituído pelo Papa Gregório IX em 1231, e justamente o objetivo era descobrir e condenar esses hereges. A condenação da heresia, as pessoas eram excluídas da comunidade católica. A gente usa um termo excomungados, que quer dizer exatamente isso. E ia desde os confiscos dos bens até a morte na fogueira. Sim, tinha essa atrocidade, queimavam pessoas na fogueira. E durante esse período da Idade Média, vários instrumentos de tortura foram desenvolvidos também para justamente punir essas pessoas consideradas hereges. Instrumentos que, por exemplo, quebravam os ossos. Então foi um período assim, muito triste nesse sentido. Mas quando a gente olha para a Idade Média, a gente só não pode ver esses aspectos negativos, porque durante a Idade Média também teve um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento científico e filosófico, que a gente vai ver agora.
Vocês acreditam que foi durante a Idade Média que surgiram as primeiras universidades? As primeiras universidades surgiram na Idade Média e tinha como objetivo de estudar uma determinada área do ensino, como medicina, como direito, arte e teologia. Claro que ainda era algo que a igreja dominava, mas foi durante a Idade Média que surgiram as primeiras universidades. Além disso, temos a arquitetura das catedrais. As catedrais eram grandes igrejas que tinham o objetivo de ser a sede daquela região. Então, nesse período, desenvolveram dois estilos das catedrais, que era o românico e o gótico. O românico, ele tinha um estilo assim, com os pilares mais grossos, as janelas estreitas, arcos e o teto em forma de semicírculo. Já o gótico, ele trazia uma leveza, tinha um estilo com os vitrais, as chamadas abobadas, que são uns pilares bem altos com um arco em cima, uma coisa muito bonita. Então, esses dois estilos eram da Idade Média. Além disso, a gente também tinha a música sacra, que era a música que a Igreja Católica praticava, que era o canto gregoriano, que várias pessoas cantavam em uníssono, ou seja, todo mundo junto. E a pintura sacra, que foi uma representação de seres angelicais de forma humanizada, que foi muito conhecido dessa época, certo? E na ciência e na filosofia, a gente destaca aí porque o mundo europeu ele teve muita influência das cruzadas. As cruzadas eram expedições militares que tinham o objetivo de restaurar a Terra Santa, a Jerusalém. Aqueles lugares que eram considerados santos, sagrados pelo cristianismo. E foi realizada pela igreja e pelos nobres feudais. E além disso também tinha um interesse econômico de conquistar novas terras e rotas comerciais que estavam sob o domínio muçulmano. E nessa troca de cultura, foi enriquecendo como conhecimento na matemática, na medicina, o uso da bússola, então tudo isso foi enriquecendo a cultura europeia. Além disso também, na filosofia, eu tenho dois nomes que foi desenvolvido, dois filósofos que são da Idade Média, que eu tenho certeza que você já ouviu em uma aula de filosofia, que é o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Então, temos sim filósofos na Idade Média. Continuando a aula, tudo isso é o que enriqueceu a Idade Média. São coisas que nos influenciam até hoje na nossa sociedade. Então, a Idade Média é muito rica na cultura. E para fechar nossa aula, nós vamos fazer um exercício para exercitar o que a gente aprendeu hoje. Vamos lá. A partir do século XII, em algumas regiões europeias, nas cidades em crescimento, comerciantes, artesãos e bispos aliaram-se para a construção de catedrais com grandes pórticos, vitrais e rosáceas, produzindo uma poética da luz, abobadas e torres elevadas que dominavam os demais edifícios urbanos. O estilo da arte da época é denominado... Então, se a gente for prestar aí atenção na pergunta, ela fala a partir do século XII. Ela não se refere à Idade Média, mas a Idade Média compreende do século V até o século XV. Então, a gente tem a noção de que, como é o século XII, está dentro desse período. E como eu falei quando eu estava falando sobre a arquitetura da Idade Média, se destacaram dois estilos, que é o românico e o gótico. Então, se a gente for olhar na questão, a gente já descarta três alternativas, que é a letra a letra B e a letra E. E fica aí o românico e o gótico. Lembra que eu falei que o românico ele tinha um estilo mais assim, com os pilares grossos, as janelas mais estreitas, então não tinha vitrais. Já o gótico trazia essa leveza. Tinha vitrais, as rosáceas eram uns vitrais assim, muito grandes, que ficavam em cima da porta principal da igreja. Então, a alternativa correta é a letra D, por causa do estilo gótico, por conta das características que a questão pede, certo? E essa é a aula de hoje. Lembrando que quando a gente fala sobre Igreja Católica, sobre a cultura que a Igreja Católica influenciou, não é querendo criticar a religião, nem com um olhar pejorativo, mas de entender e compreender o que essa igreja influenciou na sociedade europeia e que nos influencia até hoje. E essa aula de hoje, vocês podem acessar essa e outras aulas na plataforma Edu, e até mais.